Amém? Poder se assentar em nome do Senhor Jesus. Quando o pastor Daniel veio conversar comigo e, posteriormente, o irmão Leonardo, eu fiquei pensando e refletindo e falando, Senhor, como assim falar num culto de missões? Quem sou eu? Eu nunca fiz nenhuma obra missionária. Eu nunca saí para o campo. Mas, como o pastor Daniel falou, o campo ele está aí e ele está disponível todos os dias. O campo está nas ruas, está no transporte, está dentro do seu lar, está dentro do seu trabalho, dentro da igreja. E que nós venhamos nos despertar, porque o convite já foi feito. Nessa passagem, o Senhor, Jesus está dentro de uma casa de um fariseu, jantando e almoçando, e por muitas vezes, eu até falando com as meninas ali, eu sei o que é fariseu, né? Mas naquela época, o grupo fariseu ele era tido não como um grupo errado, mas um grupo estimado. Eram pessoas que tinham boas posses, pessoas que tinham boas posições. E Jesus está ali naquele jantar e servindo, e eu imagino que com os discípulos, com vizinhança, com outras pessoas ali perto. E ali no começo desse capítulo, ali dos versículos 7 em diante, Jesus vai estar ali e o povo está brigando por quem vai sentar na frente. E acontece semelhante, aqui não, graças a Deus, mas acontece semelhante o que acontece em alguns congressos e sedes, em alguns locais, em que todo mundo briga para ficar na primeira fileira, porque é melhor para ver o pregador, porque se for entregar um mistério, entrega aqui na frente, lá atrás o Senhor não vai chegar, né? Então, estava acontecendo exatamente esse cenário, e Jesus começa a falar, e eu imagino que de forma branda, e todos começam a prestar atenção, porque é diferente, eu não sou grande coisa aqui, e não quero ser nunca, mas era Jesus falando. E Jesus ele vem com um ensinamento dizendo assim, um dia, quando você for dar uma festa, quando você for fazer alguma coisa, um jantar, um almoço, algo importante, não chame aqueles que são seus amigos, parentes, familiares. Não chame quem tem muita condição para retribuir. Em vez disso, chame aqueles que não têm condição de retribuir. E é meio ilógico falar isso num lugar que existem pessoas de grandes posições. O natural, se a gente for trazer os dias de hoje, quando um político, um empresário, ele vai fazer uma festa, um evento, as primeiras pessoas a serem convidadas são as pessoas de grande estima. Por que eu vou convidar alguém que não tem nada a me retribuir? Por que eu vou andar com alguém que não pode me trazer nada? Hoje nós pregamos, nós vivenciamos dias em que as pessoas trazem por aí, e é confirmado que nós somos a média das pessoas que nós andamos, e as pessoas entendem isso, que hoje eu preciso buscar pessoas que tenham algo a me oferecer, algo a me levar, algo a me tornar a ser. E Jesus nos vem de contrapartida e nos diz, não. Quando você for fazer qualquer coisa, chame quem não pode te retribuir. Chame os pobres, os aleijados. E aí eu fiquei me perguntando, por que o Senhor está falando isso nesse momento? No meio de um jantar, em que estavam grandes pessoas que estavam acostumadas. E Jesus veio nos dizer que ele veio para cumprir a lógica totalmente ao contrário e nos ensinar que aqui nós não temos que buscar nada. Não vai ser nenhum homem, não vai ser nenhuma grande pessoa que vai nos levar a algum lugar. Pelo contrário, nós estamos aqui pelo reino. E aí ele finaliza essa passagem falando assim, você será abençoado. Quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. E aí nós entendemos totalmente a lógica contrária do Senhor. Nós estamos aqui não para servir e receber aqui, não para construir e vivenciar aqui. Tudo que nós estamos fazendo hoje é para o reino, é pelo reino. E nós seremos recompensados lá na frente. E aí, recompensados, hoje pela manhã nós estávamos na escola dominical, e a gente falando em Gálatas, Gálatas capítulo 5 ou 6, o versículo 9 vai dizer... 6? Obrigada, que é esse, viu? Como estávamos ligados aqui. Que não cansei-vos de fazer o bem, porque no tempo certo... você escolherá se não desfalecerem.
E aí eu entendo que fazer o bem não é esperando. Quem faz o bem não está esperando nada em troca. Quem planta o bem não está esperando nada em troca. E é por isso que Jesus confronta aquele pessoal que estava ali disposto a fazer cada vez mais, talvez para se aparecer, ou para receber algo em troca naquele momento. E o Senhor vem nos ensinando que não. Ele conhece o som dos nossos corações. E aí ele continua, e nesse meio do caminho, um dos que estavam à mesa, eu imagino que empolgado a ouvir que se eu fizer alguma coisa, eu vou receber alguma coisa lá do alto, ele vai dizer a seguinte frase: felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. E aí Jesus, e até em algumas versões vai trazer que Jesus, porém, lhes disse, ali no versículo 16, perdão. E aí ele começa uma parábola, E no português, quando a gente coloca então, porém, Jesus lhe disse, é algo contrário. Então, eu imagino que aquele jovem, não sei se era um discípulo, se era jovem, se era um irmão, quem era, ele falou tão empolgado, nossa, como é feliz quem vai sentar no reino de Deus. E aí Jesus vem assim, opa, calma aí, não é bem assim não. Porém, Jesus lhe disse, e começa a contar a história de um homem. Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar, no versículo 16. E esse convite já me chama a atenção, porque ele começa aqui. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados, venham que tudo está pronto. Isso no versículo 16. Eu ouvindo e entendendo um pouco mais sobre essa passagem, me surpreendeu, porque normalmente, quando eu e você vamos fazer uma festa, um jantar, uma reunião, um chá, o que seja, um casamento, nós normalmente pensamos em fazemos uma lista de convidados, vemos mais ou menos quantas pessoas vão estar ali, o que eu preciso para fazer, o espaço que vai alocar, ou o que vai ser, se vai ser na minha casa, se vai ser no quintal, onde vai ser, e somente depois eu convido essas pessoas. Mas a Bíblia vai dizer, e Jesus vai apresentar a ele esse convite de uma forma diferente. A Bíblia vai dizer que esse homem, primeiramente, prepara o banquete, deixa tudo pronto, e só então ele fala para os seus servos, vai e convide, chame. E aí, entendendo que essa passagem também está nos falando do convite do próprio Deus para o reino, do próprio Deus que trouxe o seu Filho, esse convite nada mais é do que o próprio nosso Jesus Cristo em sacrifício que estava pronto, preparado. Ele já estava ali, ele já estava à mesa dos judeus, aqueles que foram primeiro convidados. Ele estava dizendo aqui, olha, já está pronto. O sacrifício já está pronto. Agora eu estou te convidando. Eu não estou exigindo, eu não estou fazendo nada. Eu estou te convidando. O convite está aqui, nas suas mãos. Tudo está preparado. Não tem mais, você não precisa fazer mais nada. Você não entendeu? O convite está na mesa. Tudo está pronto. E esse convite inicialmente não era para mim, não era para você, não era para nenhum de nós. Era para aqueles que estavam ali. Aqueles que vieram direto da linhagem. O convite está pronto. Mas um chegou e disse, Senhor, lá no 18, eu comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Eu peço que me desculpe, eu não posso ir. E o outro vai dizer, eu comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Eu peço que me desculpe. E aí no 20, outro vai dizer assim, eu acabei de me casar e eu não posso ir. E aí esse convite lá atrás, ele foi renegado por muita gente. Quando a gente olha o contexto de quem estavam vivenciando ali, e ali eu fui tentar entender por que Jesus estava trazendo essa parábola. Para quem ouvia, era algo absurdo. Como assim? A pessoa recebe um convite para um banquete, para uma festa que está pronta, de uma pessoa que tem alta condição, e até intitulado como um rei.
E eu não tenho como ir porque eu vou trabalhar, eu vou ver se funciona bem os bois. Eu não vou ir porque eu me casei. E aí vem o convite hoje para nós, esse convite já está aqui, nós já aceitamos esse convite. Eu me coloco hoje, eu e você, como essa pessoa que já recebeu o convite, que já tinha intimidade com o rei, ou com aquele homem. Porque assim, ele não chegou e falou assim, eu vou convidar uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Não, ele convidou as pessoas que ele já conhecia. Será que hoje o Senhor já nos conhece, tem nos convidado para a mesa, mas nós preferimos dizer que eu tenho um tempo para trabalhar agora, não porque eu me casei agora, acabei de ter um filho, eu tenho que cuidar dele. O convite já foi feito, eu já conheço mesmo, na próxima eu vou. E se não houver próxima? E se o convite for um único convite e eu não dei ouvido para esse convite? E aqui eu entendo mais uma vez que a vida com Deus, ela não é uma carreira. A vida com Deus, ela não tem férias, ela não tem uma licença maternidade, ela não tem um afastamento por INSS, não tem aposentadoria. A nossa vida com Deus é uma constante carreira que não se finda. Mas eu tenho a notícia, ela pode não ter aposentadoria, FGTS, nenhuma coisa como essa, mas ela tem previdência. E se nós continuarmos dia após dia, não sei quem conhece, meu pai conhece, ele pegou. Dia após dia, até o final, e não desistir dessa previdência, lá no céu, lá na glória, a gente tem a recompensa. Mas diferente da previdência em que você está planejando, pensando em algo, pense hoje nas almas que estão por vir. Pense hoje naquilo que você tem que fazer com esse convite que já está nas suas mãos. E aí, depois que esse povo dá tantas desculpas, tantas coisas, os convidados, os íntimos, já não querem participar, não, eu não tenho tempo, depois eu vou, a gente vai vendo. Ele volta, o empregado volta e fala assim, o empregado voltou e contou tudo ao seu patrão. Ele ficou com muita raiva e disse, vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade. Pelos becos, né, irmão Daniel? Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E aí esse convite que era feito lá para o judeu, ele de repente é um convite que é feito a toda a humanidade. Já não é mais para quem era íntimo, já não é mais para quem estava na linhagem, já não é para quem era o queridinho, é para todo aquele que está no meio da sarjeta, é para aquele que não é merecido, aquele que não sabe andar, aquele que não sabe falar, aquele que não tem conhecimento. E aí esse convite é feito para eles, para mim e para você. E agora você pode vir e participar. Só que tem uma coisa interessante. O primeiro convidado, o patrão diz apenas a seguinte palavra. Diz aos convidados, venha. Era simples. É só, vem. Se arruma aí e vem. Já esse, o patrão vira para o seu servo, para o seu empregado e diz, traga. Trazer. E o verbo trazer exige esforço. Dizer não. Eu posso dizer muitas coisas aqui. Posso falar e falar e falar e falar. Trazer não se trata mais só da função do outro. Se trata também da minha e da sua função. Trazer é pegar na mão e falar, vai sim. Vamos sim. Ah, mas eu não tenho roupa, porque se a gente for olhar aqui, está falando de pobres, aleijados, está falando de gente que é cega, que é coxa. Talvez essas pessoas na sociedade naquele tempo, hoje não, que hoje nós somos bonzinhos, né? A gente não exclui ninguém, todo mundo a gente trata bem. Era só antigamente, na época de Jesus, que tratavam as pessoas boas pela aparência. Hoje a gente já não está assim. Misericórdia. E aí ele vai dizer, não, você traz, independente de como está. Você pega e você traz. E eu acho interessante que ele começa, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por quê? Um aleijado, ele não anda sozinho. Um coxo, ele talvez ande, um aleijado ande sozinho, mas com muita dificuldade. E isso me faz refletir a mim e a você. Será que eu prefiro deixar se arrastar ou será que é mais fácil eu segurar na mão e falar, tá difícil? Eu te ajudo.
está se arrastando, segura em mim aqui. Talvez eu sozinha também não consigo, mas vem aqui, irmã Dalva, segura aqui do outro lado e a gente vai junto. E a gente coloca ele no meio e ele anda. Tá cego, eita, não consegue ver. Mas quem é a verdade e a vida, quem é o caminho, não é Jesus Cristo? Se tem alguém que está do teu lado e está cego para a verdade, seja a luz dos olhos dele. Guie, traga de volta. Porque é mais fácil eu dizer que não tem mais jeito. É mais fácil chegar lá e falar, mas eu já falei. Mas eu já disse. Se quer conhecer Jesus, é só abrir um TikTok e ver. Na internet mesmo, ele sabe quem é Jesus, não precisa de mim, não. Para que eu tenho que fazer alguma coisa? Mas Jesus te chama hoje para dizer que você ainda tem função nessa terra. Ele não te chamou para ser bonitinho sentado aqui, não. Ele não me chamou para ser bonitinha sentada aqui também, não. Traga. Tá cego, faça ver. Se não está vendo, continua não vendo, senta do ladinho até que a visão se abra. Ore para que a visão se abra, então. Se você não está dando conta, ore para que a visão se abra. Porque nos últimos tempos, eu agradeço aqui o que o irmão Leonardo falou sobre oração. Nos últimos tempos, a gente tem se acostumado assim. Irmão, eu não estou bem hoje, você pode orar para mim? Eu vou orar sim, irmão. Eu vou passar por uma cirurgia, você ora por mim? Vou sim, irmão, vou orar. Cadê a fé que fala, epa, para tudo. Vamos orar agora. Por que eu vou orar depois? Eu tenho tempo para saber o que a pessoa está passando, ou o que ela vai passar, para desabafar, para contar, mas eu não tenho tempo para falar, senta aqui, vamos orar agora. Chega de passar e deixar as coisas para depois. Se o momento de orar é naquele momento, se a pessoa está precisando de você, ore naquele momento. Com pouca fé, mas ore. Faça naquele momento, não deixa para depois, não. E é por isso que ele também fala, vá depressa, faça depressa. E aí o empregado, de novo, volta e fala, no versículo 22, mais tarde o empregado disse, patrão, já fiz o que o Senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Ou, ainda há lugar. E essa mensagem é a mensagem mais reflexiva para mim e para você. Se nós estamos aqui hoje, ainda há lugar. Hoje a gente olha para a nossa igreja e aparentemente ela está cheia, mas só daqui eu consigo contar pelo menos 10 cadeiras. Ainda há lugar. E eu tenho certeza que se não tivesse cadeira, meu pastor ia providenciar outras. Ainda há lugar. Sabe por que ainda há lugar? Porque como o pastor Daniel passou, quantas pessoas ainda não ouviram falar do nome de Jesus? E quantas já ouviram falar do nome de Jesus, mas por estar aleijado nós deixamos para lá? Nós preferimos dizer que já não tem mais jeito. É mais fácil. É mais fácil dizer que não tem mais jeito. E aí o Senhor vai dizer aqui, que ainda há lugar. E aí o patrão, no versículo 23, ele vai responder. Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Inicialmente nós falamos de alguém que disse, diga que venha. Não vieram. Depois nós ouvimos falar de alguém que diz, traga, se comprometa, segura na mão e traz. E agora para um próximo grupo de pessoas que estavam fora da cidade, aquele patrão, aquele senhor, ele diz, obrigue. Obrigue. O que é obrigar? Será que eu li errado? E o mais engraçado que foi ler em diferentes leituras, em diferentes versões, todas diziam, obrigue. Algumas mudou para falar, dizer. Não, obrigar é obrigar, não mudou em lugar nenhum. E por quê? Naquele tempo, as pessoas que não estavam dentro da cidade ali, ainda os aleijados, os pobres, eles estavam ali, talvez tido como uma minoria e menosprezados,
eles ainda estavam na cidade. Então, eles ainda tinham o direito de ir e vir, de caminhar, talvez com um olhar torto, talvez, mas eles podiam comprar, ir para todos os cantos que fossem necessários. Mas as pessoas que estavam nos caminhos, pelas estradas, pelos caminhos, pelos becos, pelas vielas, eram pessoas que não tinham o direito de estar em sociedade. Essas pessoas poderiam ser alguém leproso, alguém com alguma doença que não havia cura, que não podia se contaminar, alguém que roubou, que matou, que se prostituiu. As prostitutas ficavam nesse beco. Ou seja, eram pessoas que não deveriam ser convidadas para uma grande festa. E aí, para os dias de hoje, não é tão diferente. É mais fácil, ainda que difícil, eu falar com alguém que está mais ou menos ruim. Mas como é que eu vou no meio da favela falar com um traficante? Não tem mais jeito. O querido gosta dessa vida. Ele está lá porque ele gosta. Ele mata porque ele gosta. Deixa ele lá. Não. E aí o Senhor vai dizer que obrigue-os a entrar. Porque eu quero a minha casa cheia. Então, o que eu entendo? Que não sou eu, nem você, e nenhum de nós aqui que tenha a permissão de dizer quem vai entrar ou não nessa casa. Quem decide quem entra na casa é o dono da casa. Quem decide quem é digno ou não de entrar na casa é o dono da casa. E sabe qual é o problema disso? Quando nós nos encontramos nesse primeiro grupo que recebeu o convite, Jesus vai finalizar dizendo assim: pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. E aí é que dói. Porque nós recebemos o convite muitas vezes todos os dias. Nós estamos acostumados com o convite. Nós estamos acostumados com o banquete na palma da mão. Mas eu tenho aceitado esse convite, esse sacrifício que já foi feito em meu nome? Ou está tudo bem eu deixar para a semana que vem? Ou está tudo bem eu deixar para o ano que vem? E aí, olhando para essa reflexão e trazendo de novo a conscientização missionária, será que hoje nós estamos prontos como esse empregado e servo que se dispôs a ir em diversos lugares, que se dispôs a convidar primeiro, receber um não na cara, talvez receber um não na cara, já ia chegar e falar, não, manda outro. Porque eu fui falar com seus amigos, eles não quiseram vir. Agora imagine eu falar com gente que nem conhece você. Não, não vou não. Não chama outro. Eu não. Tem tanta gente. Mas ele foi de novo. Se comprometer, se arrastou. Talvez, não, mas eu vou sujar minha roupa se eu for. Aí depois como é que eu vou para a festa? Tô sujo, bagunçado, tive que trazer gente que não merecia estar aqui. Mas ele foi. Então que nós venhamos ter esse ide em nós. Porque muitas vezes age em nosso coração o desejo de poder ajudar tantos. Mas o chamado ele tá tão fácil de se cumprir perto de nós. Eu preciso somente chamar, trazer e obrigar. Eu tenho certeza que você conhece alguém hoje que você fala que não tem mais jeito, que não tem o que falar, que não tem como arrastar. Obriga, irmão. Obriga. Sabe, porque você está salvando uma alma. É uma alma que você está salvando. Será que uma alma não tem muito mais valor do que qualquer outra circunstância em nossas vidas? Será que uma alma não vale muito mais do que tesouro, prata, casa, cargos? Eu acredito que sim. E aí, existe mais uma reflexão que eu trago. Esse comprometimento, ele não pode ser passageiro. Ele precisa ser dia após dia. Em firmamento. Porque o Senhor nos convida a cada dia a mergulhar mais profundamente. A fazer a vontade dEle e o querer. Pedro, quando estava ali perto de que Jesus viesse a morrer numa cruz, é uma passagem muito conhecida. Jesus chega até ele e aí eles estão conversando e Jesus diz, um de vocês vão negar? E Pedro, no ímpeto dele, como sempre, diz, não, Senhor.
eu não te negarei. E nós julgamos muito Pedro, porque a gente fala, nossa, como ele pôde dizer que eu não nego? Mas existia algo em Pedro que existe muitas vezes em nós, que é a nostalgia do que nós já fizemos por Deus. Pedro tinha convicção de que ele não negaria Jesus, porque ele já tinha negado muitas outras coisas por Jesus. Ele já tinha feito muitas outras coisas por Jesus. Então, para ele, estava fácil dizer que ele não negava. Era fácil. Eu andei nas águas com Jesus. Eu tropecei, eu fiquei com medo, mas eu continuei andando. Então, eu não vou negar. Como que eu vou negar Jesus? E aí eu aprendo algo muito importante, que muitas vezes a gente está olhando com o Senhor, o que nós já fizemos 10 anos atrás, o louvor que nós cantamos, a unção que Deus derramou lá atrás, a palavra que eu trouxe, ou tantas outras coisas que eu fiz, mas o Senhor nos convida a ter mais íntima, ter intimidade com Ele, porque outras coisas Ele têm revelado. E Jesus, Ele vai e fala para ele, vai negar, sim, calma, vai negar. Jesus sabia, mas Jesus não fala aquilo com um ar de julgamento. Assim como Jesus, quando nos corrige e nos constrange, Ele não fala isso para que eu e você venha desistir, para que eu e você venha dizer, então deixa para outro que comigo não dá. Não, Ele fala isso para nos fazer refletir e falar, mergulha mais, se aprofunda. Se aprofunda porque eu tenho mais intimidade com você, se aprofunda porque eu tenho outras coisas com você. E é através dessas outras coisas que você vai me conhecer verdadeiramente. Pedro já tinha dito que ele deixava as redes para lá. Pedro tinha deixado família, já tinha deixado tantas coisas, já tinha vivido tantas coisas com o Senhor, mas ele não tinha aprendido ainda a deixar o amor à sua própria vida para trás. Porque bateu um medo. Como assim? Mas eu deixei tantas coisas, mas eu vou deixar de viver agora? Como que eu vou deixar de viver? E é tão bonito e interessante de ver que, apesar dessa falha de Pedro, tudo isso cooperou para o bem, porque o Senhor não perde controle de nenhuma das coisas. E depois ele vem, e depois que Jesus ressuscita, ele chega até Pedro e fala, ei, Pedro, tu me amas? Pedro já, talvez o choque, né? Meu Deus. E agora eu vou dizer o quê? Mas ele de novo convida, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. E ali era o próprio Jesus trazendo de volta a identidade de alguém que lá atrás negou, que lá atrás caiu, que lá atrás não tinha firmeza e profundidade ainda. Mas foi essa falta de firmeza e profundidade que o fez olhar nos olhos de Jesus e reconhecer quem ele era, quem ele era em Cristo. Será que hoje não nos falta olhar verdadeiramente nos olhos do Senhor Jesus e dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ouvir o que Ele tem de mim e para você, o que Ele tem para mim e para você, quais são as coisas que Ele tem pedido para você, do que a gente só viver numa mesmice de todo dia eu chego aqui. E eu falo isso com muito temor e vivência, porque por quantas vezes eu ficava, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a fazer na minha vida, mas está tudo bem aqui, está tudo confortável. Tá lindo, tá tudo bem, Senhor. São tantas provas, são tantas lutas, mas tudo bem. E aí, filha, quando é que você vai levantar a tua mão e dizer, eis-me aqui de verdade? Porque nós louvamos hoje, e é lindo sentir a presença ao lado desse grupo. Eu falo por diversas vezes. É um grupo que eu sou muito feliz e grata de estar vivendo a cada dia. Mas que a cada vez que nós louvemos, que a gente vem entender no nosso dia a dia, que o Senhor nos chama para algo novo. Que o Senhor quer verdadeira compaixão, verdadeira intimidade conosco. Não é para ser passageiro. Não é tempo mais de ser passageiro. Voltando, a seara está aí. Nós precisamos nos erguer. Eu não sei como o Senhor vai te despertar e para o quê. Mas peça a voz de Deus. Peça uma resposta. Peça para o Senhor te direcionar. E eu tenho certeza que Ele vai trazer o caminho. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.